paz do Senhor a todos, noiva do Cordeiro. Amém? Amém. Puxe a paz do Senhor, noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Boa noite aos nossos amigos do YouTube, Facebook. Graças a Deus, é uma bênção do Enda. Começou a fazer esse trabalho na nossa igreja, estamos muito contentes. Que pessoas que não estão aqui no nosso meio, irmãos, também possam ser alimentadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Amém? Quem trouxe a Bíblia sem perda de tempo, aleluia. Pode abrir em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Aleluia. Vamos compreender um pouco mais sobre essa profecia, sobre essas revelações de Apocalipse. Apocalipse é um livro que muitos têm muito medo dele. Existe muita mentira a respeito do livro de Apocalipse. E aos poucos o Senhor Deus vai revelando no nosso coração. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 1 ao 4. Está escrito assim, ó. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes para dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Amém até aí, em nome de Jesus. Deixa a Bíblia pertinho de você, que nós vamos consultar muitos textos em nome de Jesus. E vamos falar com Deus. Abaixa a tua cabeça em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, meu Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade, Pai, de falar do teu amor, do teu carinho, das suas escrituras, Senhor. Que sendo tão pequenininho, meu Pai, como eu, o Senhor se revelou a mim, meu Pai, fazendo de mim uma nova pessoa, uma nova criatura, Senhor. Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, Pai, pelo Senhor ter me resgatado e sofrido no meu lugar, e se entregado no meu lugar por amor, meu Pai. Muito obrigado em nome do Teu Filho amado Jesus. Pai Santo, que todas as mentes nesta noite, neste lugar, no pessoal, meu Pai, que estão nos assistindo e que vão assistir futuramente esta pregação, que o Senhor também possa dar condições para eles compreender as Escrituras, meu Pai, e sobre todas as estratégias de Satanás para derrubar, para destruir o povo de Deus, meu Pai. Desde já eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, muitas pessoas têm muito medo de ler o livro de Apocalipse. Algumas ficam até viajando na maionese, porque é um texto realmente muito complicado de se entender, de se compreender. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo a sexta trombeta, e a Bíblia, as Escrituras dizem que um anjo vai sair do rio Eufrates e vai ser liberado dali milhões de cavaleiros que vão destruir a terra, 1/3 da terra, com o seu poder. E na minha cabeça eu achei que aqueles cavaleiros
12. Aquele que deseja ter bons dias na terra, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Isso dá um dia bom para você, uma vida gostosa, deleitosa nesse mundo. Não enche o gasofilaço de dinheiro. Livre os seus lábios de falar engano, de falar mentira, de falar porcaria. É o que nós aprendemos, irmãos. Por que eles estão ensinando isso? Porque falso profeta. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Como eu falei para vocês que para compreender as escrituras existem muitos símbolos, vamos descobrir que símbolo é esse. A Bíblia está falando que João ele viu a cauda, mas o que significa a cauda dentro da Bíblia? Por que ele disse cauda? Vamos descobrir o que significa a cauda. E para descobrir isso, algum profeta deve ter falado isso em algum canto. Você não vai encontrar o significado disso na internet ou em algum livro, vai estar dentro das escrituras. Todo tipo de assunto que você desejar e necessitar está dentro das escrituras sagradas. O profeta que falou sobre esse assunto foi Isaías. Como aqui, olha que interessante, é só a gente usar o entendimento. A Bíblia está falando aqui que o dragão ele tinha vontade de devorar quem? O dragão queria devorar quem? A criança, o fruto do ventre daquela mulher. Isaías 9 fala do que mesmo? Quem lembra? Do filho que o Senhor Deus nos deu. O seu nome é Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz. Então vai estar lá o que ele está querendo dizer aqui. Vamos para lá, Isaías capítulo 9. Isaías 9, capítulo 15. Isaías capítulo 9, versículo 15. 14. Vamos começar do 14, você vai compreender o porquê ele traduziu o que significa a cauda. Isaías 14. Todos acharam? Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião é o homem de respeito, são a cabeça. O profeta que ensina a falsidade é... O profeta que ensina... Você viu porque eu identifiquei aqui? Que ele ali na cauda, quando a cauda... Agora vamos usar nosso entendimento aqui. A cauda de Satanás, ela retirou do céu o quê? O texto está dizendo, literal. Uma terça parte das estrelas. E as estrelas quem são? São os anjos. Então aqui mostra que Satanás
igreja de Cristo, para levar a igreja de Cristo em lugares que a presença de Deus não está. Vamos usar um exemplo? Hoje é dia 12. Hoje é o dia que comemoramos o Dia das Crianças e a Igreja Católica comemora o Dia da Nossa Senhora Aparecida. Quem é que fez isso? Esse dogma? Papa. Um Papa chamado Pio XII, no ano de 1950. Ele saiu com um decreto, com uma ordem. Uma ordem, porque dogma é uma ordem posta por algum líder. Não está nas Escrituras, mas é uma ordem. Que Maria foi arrebatada. Ela não morreu, ela foi arrebatada. É um dogma. Papa, falso profeta. Os padres, tudo que sabem essa verdade, não fala falso profeta. Falso profeta. Porque isso é mentira. Não está nas Escrituras isso. Vocês estão me compreendendo? A cal está passando. No século III da Igreja Católica, lá atrás. A cal passou, irmão Aguinaldo, no século III. E continua passando na vida de muitos. A cal está passando. Nesse dia, muitos fazem votos extremamente doloridos. Fazem votos que nem eles mesmos são capazes de concluir esses votos. Muitos vão na Aparecida do Norte e andam de joelhos, trazem penitências para o seu corpo fora do comum, achando que isso pode aplacar a ira de Deus ou pode apagar alguns dos seus pecados. Falso profeta, mentira. A Bíblia é bem clara em dizer: esse mesma criança que o dragão quis engolir, quis tomar, era ele que tiraria o pecado da humanidade. Jesus, o Cristo, o Messias, o Yeshua HaMashiach, foi ele que removeu da humanidade todos os pecados. Com outras palavras, não tem como. Você pode se matar de andar descalço, de joelho, você vai continuar com seus pecados nas suas costas. Porque alguém teve que se colocar no lugar de alguém. Por isso que Jesus, quando nós iniciamos a pregação, ele tem um símbolo do Cordeiro de Deus também. Ele tem um símbolo do Cordeiro Pascual. Por quê? O Cordeiro é o símbolo do sacrifício de um animal perfeito, a troca da morte do ser humano. Cristo, ele foi o nosso sacrifício. O sangue dele que nos comprou. A sua penitência ou as obras das suas mãos não são capazes de te livrar da ira vindoura que se aproxima sobre a terra. Não tem como. E muitos, irmãos, sem saber, enganados por líderes religiosos séculos, são conduzidos à perdição eterna também. O que as Escrituras dizem? Se um cego conduzir outro cego, cairão os dois no buraco. Então, irmãos, nem tudo que se fala de Deus é o correto e certo. Por isso que eu tenho me preocupado com o tipo de ensinamento que nós estamos trazendo aqui para a nossa igreja. Porque esse tipo de ensinamento que você tem que morrer, que você tem que fechar essa matraca, parar de falar besteira, é o tipo de ensinamento que poucos querem ouvir. A maior parte do ser humano quer os ensinamentos de como prosperar mais, de como melhorar a sua vida financeira. Por isso que eles vão procurar, irmãos, eles vão procurar esses tipos de ensino, eles vão procurar esses tipos de métodos. E eu estou aqui nessa noite para alertá-los que todos que têm esses métodos são falsos profetas, são lobos disfarçados de ovelhas, querendo devorar você, arrancar o seu corpo fora. Abre os olhos. Esses falsos lobos, eles são tão maquiados que o Senhor Jesus, ele disse algo em Mateus capítulo 7. Vamos para lá. Se o Senhor Jesus, ele não nos dá essa orientação, eu creio que a coisa ia ficar mais difícil ainda. Mateus capítulo 7, versículo 15.
Aleluia. Todos acharam? Está escrito assim, ó: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos. Pelos seus frutos conhecereis. 22, que eu estava falando para vocês. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente. Aleluia. Pode ter daí, nós vamos voltar. Ô João, vamos tirar para a câmera, João. Eu não estou ouvindo, João. Glória a Deus, aleluia. Versículo 23: então lhe direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Ou em outras traduções, iniquidades. Irmãos, olha que interessante, olha que direção o Senhor Jesus nos dá. Na sua Bíblia está escrito de vermelho essa passagem? Sim. É porque Jesus falou. Em algumas Bíblias de estudo, eles colocam como vermelho, todas as vezes que o mestre fala. Então é Jesus que está falando aqui. Devemos confiar plenamente no que ele fala. Olha que interessante, irmãos. Eu fiquei imaginando isso aqui na minha vida. Ó. Como uma pessoa pode profetizar, pode expulsar demônios, pode fazer muitos milagres sem o Senhor conhecer eles? É possível isso? Você já parou para meditar nisso? Eu vou dar um exemplo aqui e você vai compreender muito bem essa passagem. Quem conhece a Dilma aqui?
faz. Senhor, gostaria que o Senhor matasse o alvo. Mata ele, Senhor. Ou aleja, não só aleja. Aí depois o crente muda de ideia. Só aleja, Senhor. Para ele aprendeu que ele não se brinca com o nome de Deus. Isso aí é o Satanás, rapaz. Não tem nada de Deus aí, não. O Senhor Jesus, os 10 mandamentos foram resumidos em dois. O primeiro, me ama de todo o seu coração, de todo o seu ser. E o dois, ama o próximo como a ti mesmo. Aleluia! Aplausos a Deus. Aproveitando o gancho, eu não queria falar sobre isso, não, mas a mensagem foi propícia, o texto foi propício. Estava olhando no Facebook esses dias, recebi uma mensagem, Igreja Plenitude, pastor Agenor Duque, apóstolo, não sei quem ele é. Ele estava pregando a palavra no culto, a igreja lotada. Algum irmãozinho deve ter criticado ele do lado de baixo. Ele começou sem o microfone, escorraçando o irmãozinho. Quem já viu esse vídeo? Aí depois o cara
porque ele não tem condições de amar. Ele é impossibilitado de amar. E todos aqueles que estão influenciados por esse Espírito têm essa mesma característica. Não conseguem amar. Segunda característica. Um falso profeta, ele tem sede do poder, vive pelo poder e ama o poder. Ele não é convicto. Vocês lembram em Mateus capítulo 4, quando Satanás se aproximou de Jesus e ofereceu para ele toda a riqueza, ofereceu para ele todo o poder se prostrar-se e me adorar. E Jesus falou para ele, só deu uma cajadada nas costas dele. Aqui não, meu filho, você é um mentiroso. Você está oferecendo aquilo que não é seu. É tudo meu, porque você está me tentando que é meu, rapaz. E tem muitos crentes que caem nessa. Tem muitos crentes que já têm tudo para ser filhos maduros diante de Deus, mas ainda não têm a maturidade e são considerados como escravos dentro da igreja. Fazem campanhas para conquistar aquilo que é deles, praticam orações, fazem jejuns tortuosos para adquirirem aquilo que já é seu. Nós estamos amadurecendo em tudo isso. Meu irmão, o que nós temos que fazer para adquirir então? Amadureça, cresça em Deus, cresça na palavra, cresça na graça e no conhecimento, e as coisas vão atrás de você. Por isso que em Deuteronômio 28, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, 12, o Senhor Deus, ele deseja nos colocar por cabeça, não por cauda, porque cauda, falsos profetas, é aqueles que não vão receber nada, nem a vida eterna. Aleluia! Mas aquele que ele coloca por cabeça é o símbolo do governo, que é Cristo na vida dele. Aleluia! Terceira característica do falso profeta. Um falso profeta não quer saber de algo, irmão Aguinaldo. Um falso profeta quer saber de dinheiro, de money. Ele só fala em dinheiro. 40 minutos do dia no culto a Deus, que era para ser a Deus, é para falar de dinheiro. Dinheiro, o cara só fala de dinheiro. É 10 minutos só para pregação, o resto só dinheiro. Ele quer dinheiro, ele quer arrancar o corpo do povo. Ele inventa estratégias. Olha, irmãos, eu fui no monte, olha o que o falso profeta faz, ó. Eu fui no monte, ungi 1000 toalhinhas. É 100 cada um. Falso profeta. Quando é a obra de Deus, ele dá de graça. Aleluia. O apóstolo Paulo deu uma pedaço da roupa dele para curar o povo de graça. Não é comprado, não. A caneta ungida, 50 conto a caneta. Você vai assinar os documentos lá e a coisa vai funcionar. Falso profeta, Satanás, puro. A caneta 50 centavos, moço. Pelo amor de Deus. Pastora Bárbara. Tem um colega do meu trabalho que o pai dele frequenta uma igreja aí. Falso profeta, na minha opinião. Só mexe com dinheiro. Eu vou falar logo, universal do reino de Deus. Vou alertar o povo da internet. Se você está dentro de uma tranqueira dessa, sai daí em nome de Jesus, enquanto é tempo. Enquanto o cordeiro não volta. Plenitude universal do reino de Deus, sai daí de dentro, em nome de Jesus. O coitado do pedreiro, do trabalhador, ele junta o dinheirinho dele, ó, juntando o dinheirinho dele, juntando o dinheirinho dele. Aí toda vez que tem a fogueira santa de Israel, o cara ia lá e dava tudo. Dava tudo na fogueira santa. Aí o que acontece? Ele é divorciado da esposa, tem que pagar a pensão. Até ele recuperar tudo de novo, 4, 5 meses, para voltar de novo. Não paga a pensão. Aí no início eu achava que a ex-esposa era Deus que mandava te prender. Para ver se era morta, pelo amor de Deus. Fez isso pela primeira vez, foi preso, mano. Fez pela segunda vez, foi preso. Eu falei para o pastor Ivan,
Senhor Jesus nos ensinou a buscar o Senhor Deus. Eu quero dar dois ensinamentos nesse momento, para todos aqueles que têm sobre as suas costas o peso do nome Yeshua HaMashiach. Você que está preocupado em descobrir o nome de Deus, testemunha de Jeová, que busca nas Escrituras para saber o nome de Deus, o Yahvé. Procura de tudo, o El Shaddai procura de tudo, quer descobrir o nome de Deus, quer descobrir o nome do Salvador. Você tem preocupação em usar o nome de Jesus, não usa mais, está usando só Yeshua. Eu quero trazer um ensinamento de Deus aqui, bíblico católico. Mateus capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim, ó: portanto vos orais assim. Quem disse isso? Pai nosso. Está escrito mãe aí? Mateus 6, capítulo 9. Está escrito mãe aí, pessoal? Não. Mãe? Não. Está escrito o quê? Pai. Está escrito aí Yeshua? Não. Está escrito aí El Shaddai? Não. Está escrito Pai. Gálatas capítulo 4. No nosso coração foi escrito: nós somos adotados por Deus, agora nós somos filhos. Enquanto isso, tem muitos nascem no tempo, querendo achar nome para ele. Eu vou quebrando lugar e chamando ele de paizinho querido. Amém. Papai que estás no céu, ele é meu pai, ele é nosso pai. E muitos não têm esse discernimento, essa revelação, porque ainda o Espírito de Deus não escreveu no seu coração. É o nosso pai, é o paizinho querido, Mateus. É o nosso papai, papai, está escrito lá. É meu pai. É meu pai. Não está escrito mãe. Então todos que têm ainda no seu coração orando para outros tipos de pessoas a não ser Cristo, estão perdendo o seu tempo. O falso profeta passou a causa e pegou também no falso ensinamento. A Bíblia nos ensina, Velho Testamento, o equilíbrio, ela nos aponta a um único ser. A Bíblia nos aponta a um único ser: o Cristo, o Messias, o Salvador, o Yeshua, o Jesus Christ, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o pão da vida, a água da vida, o Deus conosco. Aleluia! Aleluia! As Escrituras nos apontam para ele, as profecias, os profetas profetizaram em cima do Nazareno. Nós não podemos interferir com outro tipo de ser. Maria foi uma ótima pessoa, bem-aventurada, diz as Escrituras, ponto final. Alguns padres que estão adorando eles foram bons, piedosos, ponto final. Buda foi um ótimo ser, deu tudo para ajudar o ser humano, ponto final. Mas isso não nos dá condições de adorá-los, de usar como intercessores, de usar como intermediadores, porque nós fomos destituídos de Deus. Toda a raça humana se tornou inimigo do Criador, todos nós se tornamos inimigos dele, e esse ser, Jesus Cristo Nazareno, nos reconciliou com Deus. Aleluia! É Ele, toda a honra, toda a glória tem que ser direcionada a Ele. Aleluia! Aí você vai ter bons dias na terra. Aí você vai viver bem. Porque fábulas não vai mais te levar, falsos ensinamentos não vão te conduzir mais. Pelo contrário, você vai ouvir certos pregadores que você amava, você não vai ter assistir a pregação. Aleluia! Para encerrarmos, 2 Pedro, a hora já se aproxima. Nem imaginei que o Senhor Deus ia me usar tanto assim. Estou pregando a primeira vez que eu prego com uma multidão. YouTube, uma multidão vai ver isso em nome de Jesus. Corro
2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. A pergunta que não quer calar. Irmão Emerson, se Satanás tem usado a sua causa, os falsos profetas, para atingir a humanidade, por que Jesus não volta logo? Mas por quê? Parece que ele está demorando. A resposta, 2 Pedro 3, 9, está escrito assim, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, que todos venham a arrepender-se. Você está vendo aqui? Está falando aqui que ele quer que você se ligue mais? Está falando aqui que ele quer que você se perca? De jeito maneiro. Ele é longânimo. Ele está dando tempo de nós se arrependermos do nosso pecado, de se arrepender dos falsos ensinamentos, de se arrepender da vida que nós temos vivido e se voltar diretamente para Ele, para o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo, no qual Ele morreu por esse Evangelho, no qual Ele nos ensinou a nos entregar por esse Evangelho. Fica de pé, eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Feche o seu olho. Quem achou que ia vir hoje receber a bênção de bem material, o Senhor está falando. O Senhor ama cada um de nós. Para que Ele vai ficar te enchendo de bem material? Se é provisório que você está vivendo aqui, você está vivendo aqui provisório, você não é daqui. Aleluia! Feche seus olhos, Pai Santo, em nome de Jesus. Paizinho querido, Papai do céu, eu peço a Ti, Papai do céu, pelos meus irmãos que estão aqui presentes nesta noite, Pai, que receberam essa mensagem, Senhor Deus, nos seus corações. No primeiro momento, meu Pai, ela parece ser muito dura e pesada, Pai, mas ela traz arrependimento para o nosso tipo de vida que temos vivido, meu Pai. Ela nos traz arrependimento para a nossa alma. E o Senhor mesmo nos orientou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, meu Pai, e perder a sua alma, e perder a sua vida. Por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor revele essa palavra nas nossas cabeças, no nosso entendimento, na cabeça de todos os, meu Pai, que estão no YouTube, Facebook, que estão vendo essa mensagem, meu Pai. Para as pessoas que vão receber em outro dia, em outra ocasião, essa mensagem, meu Pai. Que elas venham receber o respaldo do Seu Espírito para compreender, meu Pai, essas Escrituras, na qual o Senhor entregou a sua vida por nós, meu Deus. Pai Santo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, meu Deus, dando a eles, meu Pai, a palavra, o mantimento espiritual para as suas vidas, para que a cauda do maligno, a cauda do dragão, não venha atingi-los e derrubá-los da sua presença. Desde já eu te agradeço, Paizinho querido, pela tua misericórdia, pelo teu carinho pela minha vida, pela minha família, Pai Santo. Paizinho querido, também te pedimos, obrigado pela tua longanimidade, Pai, que existem muitos ainda na minha família, muitos meus amigos ainda, Senhor Deus, que não tiveram oportunidade de te conhecer, Pai, de saber essa verdade, porque eles foram, meu Pai, também assim como eu, aprendeu muitas nojeiras, muito falso conhecimento, que manteram eles escravizados no pecado e na destruição. Por isso eu te peço, Pai, atinge os meus amigos, atinge os meus familiares, atinge os familiares de todos os meus irmãos que estão presentes aqui nessa noite, Pai, fazendo uma mudança santa e perfeita. Não essa mudança, meu Pai, das igrejas aí de fora estão fazendo, que é exterior, meu Pai, mas algo realmente interior, meu Pai, que venha do coração, que o Seu Santo Espírito possa ter condições, meu Pai, de escrever os mandamentos no coração de cada ser humano, Pai, porque não é por obras visíveis e físicas que somos regenerados por Ti, mas pela obra invisível, meu Pai, a qual nós não vemos, o
crescimento que o Senhor nos dá. Desde já eu te agradeço, Pai, por fazer parte desse ministério e aprender a cada dia contigo. Me guarda da fúria de Satanás. Guarda cada um dos meus irmãos da fúria do maligno. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém.